porque projetos sociais lindíssimos, repletos de pessoas puramente bem-intencionadas e com propósitos assim brilhantes, entram em colapso total. Hoje nós vamos revelar uma verdade amarga que extraímos diretamente do nosso material de base. Pois é. A verdade nua e crua é que as instituições não morrem por falta de amor, né? E elas também não morrem por falta de vontade de ajudar o próximo. A fonte nos mostra que elas morrem, na verdade, por falhas estruturais massivas. Exatamente. Então, sejam muito bem-vindos. Nós somos a equipe da Academia do Terceiro Setor, os donos da casa, e a nossa missão nesta imersão profunda de hoje é trazer conhecimento prático, estratégico e totalmente aplicável para quem atua ou deseja atuar no setor social. Com certeza. O nosso objetivo principal é garantir que toda essa energia investida em causas sociais se transforme de fato em impacto real. E olha, para quem já quer mergulhar fundo e não perder nenhum detalhe, nós deixamos o convite logo de cara. Inscrevam-se no nosso canal agora mesmo, porque o conteúdo que a gente vai dissecar aqui hoje é uma amostra direta do valor imenso que entregamos na nossa formação completa, que é o curso O que é o Terceiro Setor na Prática. É um convite fundamental, porque o roteiro lógico que a gente tem pela frente hoje é essencial para a sobrevivência de qualquer iniciativa, sabe? Seja ela bem iniciante ou com vários anos de estrada. Nós vamos mergulhar fundo nas armadilhas comportamentais e operacionais que simplesmente destroem projetos a longo prazo. E a ideia aqui não é só apontar o dedo, certo? Nossa, não, de jeito nenhum. O foco da nossa conversa não é simplesmente apontar o dedo porque dá errado, mas sim desconstruir o mecanismo interno dessas falhas. A gente quer mostrar o caminho prático para construir a verdadeira continuidade institucional. Afinal de contas, a boa vontade precisa de fundações de concreto para não desmoronar diante da pressão, né? Justo. E, bom, a jornada normalmente começa de forma muito semelhante em todo o país. Todo projeto nasce de uma paixão, certo? É aquela dor latente ao ver um problema na comunidade, seja a fome, a falta de educação, o abandono. É aquela decisão firme de não cruzar os braços. Exato. É o impulso inicial. Só que a paixão, quando ela não possui um mapa claro, rapidamente se transforma num caos operacional absurdo. E aqui entramos no primeiro grande erro. O que exatamente configura esse caos na rotina de uma organização? Olhando assim para os bastidores. É interessante porque o caos ele se manifesta de forma bem silencioso no começo. Ele aparece quando absolutamente tudo ganha o rótulo de urgente. Pense numa sala de emergência de um hospital de campanha, mas sem nenhum protocolo médico ou triagem. Nossa, uma loucura total. Uma loucura. A desorganização é o primeiro grande buraco no casco do navio, digamos assim. E o que isso significa na prática, né? Significa que não existem processos claros para as atividades de rotina, a documentação é praticamente nula e o planejamento operacional simplesmente não acontece. Ele dá lugar ao improviso contínuo. E o material fala muito sobre o estrago que isso causa, né? Fala e destaca de forma brilhante o mecanismo destrutivo dessa falta de estrutura. Porque o maior dano não é a perda de dinheiro em si. O maior dano é o dreno da energia vital. Aquele retrabalho infinito, a confusão de papéis, os atritos diários. Isso tudo gera um esgotamento tão brutal na equipe que o propósito inicial, que era tão bonito e motivador, começa a pesar como uma âncora psicológica. Ok, vamos desembalar isso. Porque esse ambiente de incêndios diários costuma gerar um efeito colateral muito específico, que as organizações mais imaturas raramente percebem, que é o nosso segundo erro. Se não há estrutura, alguém vai tentar compensar a bagunça no peito, sabe? Na pura força de vontade. É a famosa síndrome do herói. Exatamente. Imagine uma banda amadora onde uma única pessoa tenta tocar bateria, violão, baixo e, de quebra, ainda quer cantar a melodia principal ao mesmo tempo. E tudo isso porque não existe uma partitura escrita para que os outros músicos possam entrar e assumir seus lugares de forma coordenada. É uma imagem perfeita. Pois é. Pode até funcionar durante os primeiros acordes ali, à base de pura adrenalina, mas essa pessoa vai desmaiar de exaustão rapidamente. Sem dúvida. Essa imagem ilustra muito bem o problema da centralização.
Essa pessoa que tenta tocar todos os instrumentos simultaneamente é o líder fundador centralizador. Ele toma para si a responsabilidade de resolver, organizar, controlar e responder por absolutamente tudo. A instituição, na prática, deixa de existir como uma entidade independente e vira só uma extensão do CPF dessa pessoa. O que é extremamente perigoso. Muito. O perigo disso a longo prazo é insustentável. O raciocínio lógico que o material traz é meio cruel, mas é real. Se esse líder-herói pega uma gripe muito forte ou se enfrenta a um problema familiar e precisa se afastar por, digamos, 30 dias, a instituição não apenas desacelera, ela entra em paralisia total. O oxigênio é cortado na mesma hora. Fica totalmente dependente. Sim. E a saída que a metodologia apresenta para isso é a descentralização saudável, que nada mais é do que dividir o peso, criando trilhos seguros para a equipe andar. Mas aqui, me permita jogar um pouco no papel de advogado do diabo, trazendo um dilema muito real de quem está na linha de frente. Entregar as rédeas de um projeto que nasceu do próprio suor parece muito mais uma ameaça do que uma solução, né? É um medo super compreensível. Sim, não é estruturalmente saudável, a gente sabe, mas para quem fundou, centralizar as decisões traz uma falsa sensação de controle e segurança. Como é que uma instituição faz essa transição prática? Como sair desse modelo do líder-herói exausto para uma equipe com verdadeira autonomia, sem que bata aquele pânico natural de ver o projeto desandar? O que é fascinante aqui é a desconstrução da própria ideia de controle. O controle, na mente de um líder centralizador, é sinônimo de execução. É a ação de fazer. Já para uma liderança madura, o controle reside na capacidade de auditar o que foi feito por terceiros através de um padrão bem definido. Entendi. É mudar a forma de enxergar o que é controlar. Exato. Para que essa transição aconteça sem grandes traumas, é necessário realizar um descarregamento cerebral. O líder precisa, literalmente, transferir o conhecimento da própria cabeça para um suporte acessível. É isso que significa documentar o processo. Voltar para a ideia da partitura. Perfeito. Voltando à metáfora da banda, é o ato de sentar e escrever a partitura. Se o passo a passo de como triar doações ou de como abordar uma família vulnerável estiver detalhado no manual claro, outro integrante pode assumir as baquetas da bateria. E aí a pessoa respira. Respira e muda de papel. Nesse instante, o fundador dá um passo para trás e assume a função de maestro. Ele não abandona o projeto, ele simplesmente deixa de executar cada nota para garantir que a sinfonia inteira esteja afinada. É uma mudança de postura brutal, né? É sair das trincheiras do operacional puro para subir ali no palanque da regência. Agora, vamos imaginar que essa arrumação interna começou a ser feita. A casa está ganhando forma, os processos estão documentados, mas há uma armadilha fatal se essa clareza ficar presa apenas do lado de dentro dos portões da instituição. E aí entramos nos erros 3 e 5. Sim, a crise de identidade e a falta de comunicação. Exato. Quando a essência não é compreendida fora dali, a percepção externa acaba refletindo exatamente o caos interno que a gente acabou de discutir. O material base aborda o erro 3 como um choque profundo de ausência de identidade institucional, que, logicamente, caminha de mãos dadas com a invisibilidade do erro 5. Exatamente. O mecanismo dessa crise de identidade começa com a falta de um direcionamento claro. Uma organização que não consegue cravar no papel qual é a sua missão, visão e propósito acaba mudando de personalidade a todo momento. Funciona mesmo como um barco à deriva sendo levado pelos ventos das oportunidades que aparecem. Fica tentando abraçar o mundo. Não digital de jovens. Aí, de repente, surge um edital na área de meio ambiente em abril e do nada a ONG vira sustentável. A intenção de salvar o mundo inteiro resulta em não atender ninguém com profundidade e consistência. E isso afeta quem está dentro também. Com certeza. Internamente, isso destrói o engajamento de quem trabalha ali, pois não há uma linha de chegada clara. Ninguém sabe para onde está indo. Externamente, derrete a credibilidade, porque a sociedade logo percebe que a organização não possui uma especialidade ou uma raiz firme.
Instituições sólidas sabem exatamente qual é a dor do mundo que decidiram curar e não se desviam dessa rota. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque mesmo quando a identidade é bem definida ali internamente, muitas iniciativas falham em levar essa mensagem para além de seus próprios muros, que é o quinto erro que a fonte aponta: a falta de comunicação. O silêncio institucional. Isso. Pense em ter um restaurante laureado com 3 estrelas Michelin, com a cozinha mais impecável e receitas extraordinárias. Mas ele foi construído no fundo de um beco sem saída, totalmente escuro, sem nenhuma sinalização lá na avenida principal. Não importa o quão fantástica seja a qualidade do prato oferecido. A casa vai à falência, simplesmente porque ninguém da cidade sabe que as portas estão abertas. É a pior das frustrações. Essa invisibilidade paralisa o motor da transformação. Nosso material é taxativo em relação a isso. Existem trabalhos comunitários geniais, trabalhos que estão transformando realidades super complexas neste exato minuto, mas que infelizmente vão desaparecer do mapa no ano que vem. Pura e simplesmente porque ninguém os vê. É de partir o coração. Não há conexão. A dinâmica social é cristalina nesse ponto. Doadores, empresas patrocinadoras e voluntários capacitados só abraçam causas que eles conseguem compreender visualmente e intelectualmente. Mas, lidando diretamente com o terceiro setor, a gente enfrenta frequentemente uma crença limitante muito forte em relação a isso. É muito comum ver fundadores defendendo com unhas e dentes que gastar dinheiro com comunicação, publicidade ou marketing social é um desperdício imperdoável. Ah, escutamos isso o tempo todo. O tempo todo. Eles argumentam que todo e qualquer centavo que entra deve ir direto para a linha de frente, para compra imediata de cestas básicas, cadeiras de rodas, enfim. Qual é o mecanismo lógico que a gente pode usar para quebrar essa resistência e mostrar que essa economia, na verdade, pode ser um grande tiro no pé? Bom, se conectarmos isso com a visão geral de sobrevivência e de escala de impacto, a quebra dessa objeção acontece através da matemática de longo prazo. Comunicação não é luxo e muito menos despesa. É a ferramenta mais eficiente de prospecção e captação de recursos de uma instituição moderna. É um investimento, né? Um investimento essencial. Quando uma liderança insiste que todo recurso precisa ir para a operação de hoje, ela está, na verdade, sacrificando a capacidade de atendimento de centenas de pessoas amanhã. Voltando à sua analogia, colocar o letreiro luminoso na frente daquele restaurante Michelin atrai o grande público. Exato. Traz gente para casa. Exato. Investir em visibilidade estruturada significa atrair doadores recorrentes que vão financiar 10 vezes mais cestas básicas lá no futuro. Optar por continuar nas sombras é, em última análise, escolher um teto muito baixo para o número de vidas que o projeto seria capaz de alcançar. Interna e acender o letreiro na rua principal são movimentos incontornáveis. Mas há um elemento que atua como uma argamassa segurando todos esses tijolos. Quando essa vitrine atrai novos apoiadores, a moeda de troca imediata que garante que essas pessoas fiquem não é só o balanço contábil em dia. Não, de forma alguma. É a confiança absoluta. A nossa imersão de hoje aponta de maneira cirúrgica, e entramos agora nos erros 4 e 6 para as falhas de clareza e para o risco severo à sucessão. São fatores invisíveis que corroem o moral de uma iniciativa de dentro para fora. O pilar mais frágil e, ao mesmo tempo, mais poderoso no terceiro setor é a confiança. Ela é o verdadeiro patrimônio intocável de qualquer organização. O erro número 4, a falta de transparência, desencadeia uma quebra moral. E as consequências da falência moral são infinitamente mais devastadoras do que as da falência financeira. Nossa, sem dúvida, como a fonte bem destaca. Pois é, um projeto que passa por uma crise de caixa pode criar campanhas emergenciais, pode renegociar contratos e voltar a respirar em alguns meses. Porém, quando informações são ocultadas, quando o dinheiro de uma conta pessoal se mistura com a verba destinada aos assistidos, ou quando planilhas parecem meio nebulosas, a reputação afunda de vez. E a confiança não volta rápido, né? De jeito nenhum. Recuperar uma credibilidade manchada leva gerações. Sem essa transparência radical, as engrenagens de qualquer apoio travam, definitivamente a comunidade simplesmente vira as costas. Então, o que tudo isso significa no fundo?
Quando a gente fala em falta de transparência, a primeira imagem que vem à mente é esconder planilhas financeiras, fechar os números. Mas observando as falhas que nossa fonte levanta, parece que a falta de transparência é um modo de operar. É uma cultura inteira de reter informação. Sim, vai muito além das finanças. O que nos leva ao erro 6, a não formação de novas lideranças. E aí eu jogo a pergunta: até que ponto negligenciar a preparação de sucessores é, na verdade, um sintoma profundo dessa mesma cultura de esconder o jogo? Um medo visceral de perder o poder dentro da instituição. Olha, isso levanta uma questão importantíssima. Talvez a mais desconfortável e madura de todas quando se estuda a psicologia de projetos sociais. A ausência de um programa de desenvolvimento de novas lideranças quase nunca é fruto apenas de uma agenda sobrecarregada da equipe. Não é falta de tempo. Não. É majoritariamente consequência de um apego doentio ao poder. Um líder que não descentralizou, lá no erro 2, que não documentou processos e que retém as informações na própria cabeça, ele acaba construindo a própria identidade social em cima da ideia de ser o salvador indispensável. Uau! O projeto deixa de ser um meio de ajuda e passa a ser o palco para o próprio ego brilhar. Precisamente. É um diagnóstico muito afiado. O projeto vira uma propriedade moral do fundador. Sim, e recusar-se a compartilhar os números reais da organização e recusar-se a empoderar pessoas mais jovens ou com novas ideias para tomar decisões mostra que a vaidade ultrapassou o propósito da causa. Instituir a transparência e treinar ativamente quem vai herdar a cadeira da presidência são, em essência, as maiores provas de respeito que uma liderança pode prestar à própria missão. É garantir que o projeto não morra com você. Exatamente. Uma estrutura organizacional saudável reconhece que o prazo de vida de um indivíduo não pode, de maneira alguma, limitar o tempo de vida do impacto social que a organização gera. É uma mudança de paradigma completa para quem nos escuta e está na linha de frente. E, olha, o que amarra todas essas falhas estruturais, desde o caos nos processos, a síndrome do herói, até a crise de identidade, a invisibilidade e essas questões de sucessão, é uma crença romântica muito sedutora. E chegamos ao 7º erro. Nossa análise mapeia isso como a grande ilusão, que é o erro de trabalhar apenas no emocional. Esse é clássico. É o pensamento de que o trabalho embasado puramente no afeto tem a força para resolver as deficiências brutais da nossa sociedade. É a noção fantasiosa de que apenas abraçar a causa com força, com coração, elimina a necessidade de gestão e de técnica. É uma ilusão muito tentadora, né? Porque é muito poética. Mas os números e a prática mostram que é operacionalmente trágica. A tese central da nossa fonte crava, e sem meias palavras, que atuar apenas no campo emocional resulta num ativismo de desespero, e que a boa vontade solitária raramente se sustenta de pé ao longo dos anos. Acaba engolida pela realidade. Pois é, o trabalho social de fato demanda amor, ele exige uma compaixão extrema e uma sensibilidade de olhar para a dor alheia que, vamos ser honestos, poucas pessoas possuem. Isso é inegável, é o combustível da máquina. O motor de arranque. Isso. Porém, nenhum combustível leva um veículo a lugar nenhum se não houver um motor bem regulado, uma direção alinhada e um chassi forte. E esse chassi é a governança. O impacto social que efetivamente altera o ponteiro da realidade precisa andar em completa sincronia com a responsabilidade estratégica e a sustentabilidade técnica. Nós, da Academia do Terceiro Setor, fazemos questão de deixar claro o nosso mais profundo e irrestrito respeito por qualquer pessoa que se movimenta pela compaixão. Existe uma nobreza imensa em não fechar os olhos para o sofrimento da comunidade e agir de fato. E esse instinto é vital. É o que dá início a tudo. Contudo, adotar uma postura madura significa entender que amar profundamente uma causa é garantir que o projeto suporte a carga a longo prazo. Trata-se de pensar em sustentabilidade, sabe? De sair daquele ciclo exaustivo de apenas enxugar gelo, entregando só uma solução provisória, para, enfim, desenhar um sistema que ataque as raízes do problema e mantenha a máquina rodando com excelência. A lógica é bem matemática, no fim das contas. Estruturas fragilizadas, administradas apenas na urgência do dia a dia, elas podem até transformar alguns momentos e amenizar a dor ali da tarde de uma terça-feira. Resolvem o agora.
resolvem o agora. Mas instituições com uma base sólida, que fogem de todos esses 7 erros que listamos, são as únicas capazes de transformar gerações inteiras. E mudar o destino de centenas de famílias de forma duradoura é simplesmente impossível sem método, sem processos documentados e sem a coragem de ser profissional no setor que historicamente foi muito calcado nesse amadorismo bem intencionado. Bom, chegamos a um nível de clareza que redefine totalmente o tabuleiro para quem deseja atuar no setor social com seriedade e longevidade. E para ancorar de vez todo o conhecimento processado hoje, eu deixo uma última reflexão aqui, que é uma mudança completa na régua de avaliação de impacto no terceiro setor. Historicamente, o peso de uma liderança sempre foi medido pelo seu martírio, né? Nossa, verdade. Por quantas madrugadas em par o fundador suportava, por quantos sacrifícios pessoais e financeiros ele fazia em prol da causa. Mas a verdade é bem diferente. O sucesso absoluto e o verdadeiro impacto de um líder não se medem pelo seu sofrimento presente. E se medem como? O sucesso de um gestor social é comprovado pela capacidade da sua instituição de abrir as portas, atender a comunidade e funcionar com excelência total na primeira segunda-feira em que ele não estiver mais presente ali. A continuidade sem rupturas é, no fim das contas, a declaração de amor mais genuína que se pode deixar como herança para uma causa. Uau! Um choque de realidade fundamental para encerrar nossa imersão de hoje. Como membros da equipe e porta-vozes da Academia do Terceiro Setor, a gente acompanha diariamente as dores e os triunfos dessas instituições. Vemos que criar uma transformação real e blindar um projeto contra todas essas falhas requer muito mais do que intenção. Exige técnica muito apurada. Com certeza. Exige muito preparo. Por isso, nós reforçamos o nosso chamado Vital. A inscrição em nosso canal é apenas o primeiro movimento. Para quem atua na linha de frente e compreende de verdade a importância de construir alicerces indestrutíveis, é o momento de avançar e mergulhar fundo na nossa formação completa. O curso O que é o Terceiro Setor na prática é a bússola exata para aplicar essas soluções no seu dia a dia. É o passo a passo para escapar das armadilhas, da invisibilidade e dessa gestão caótica. Exatamente. Para criar um legado sólido de verdade. Nossa missão institucional é instrumentalizar e proteger quem dedica a vida a transformar realidades. Agradecemos imensamente a atenção de todos que participaram desta análise conosco e seguimos lado a lado com quem constrói o futuro sustentável das causas sociais. Até a próxima imersão profunda.